Se você tem curiosidade em saber o que você vai comprar num shopping num sábado à tarde, ou se quando você sai de casa com aquela lista do supermercado recheada e volta com produtos totalmente diferentes, esse episódio de hoje é para você. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Marco Severo, pesquisador de marketing e ciência de dados, professor na Universidade Federal de Goiás, apresentando o podcast do Like ao Lucro, ao lado da Ana, a minha amiga. Muito prazer ter você aqui. Prazer é meu. Eu sou Ana, sou estrategista de conteúdo, especialista em redes sociais e trabalhei a minha vida toda conectando marcas, celebridades, influenciadores e traçando estratégias nas redes sociais para que isso aconteça de maneira relevante. O objetivo principal do nosso podcast é explicar de maneira prática como conectar dados com marketing e comportamento. Normalmente, quem trabalha com marketing se embola todo na hora dos dados, na hora de encarar a realidade dos dados. E esse podcast, aqui nesse espaço, a gente vai resolver esse problema. A gente tem sempre aquela mania de falar assim, Marcos, eu nunca compro por impulso, eu só compro o que eu planejo, eu tenho uma listinha, eu só obedeço essa lista, eu só compro determinadas marcas, mas a gente sabe que, na realidade, muitas vezes o consumidor fala uma coisa, mas faz outra totalmente diferente. E hoje, nesse episódio, a gente vai discutir essa desconexão entre o que o consumidor fala e o que ele faz na verdade. Essa confusão ela é muito presente tanto por parte do gestor como também por parte de quem trabalha com marketing. Não consegue entender muito bem que uma coisa é o que as pessoas pensam e o que elas dizem que vão fazer. Outra coisa é que os seus consumidores fazem de fato no ponto de venda. Às vezes essas coisas se conectam. Às vezes. Como uma tomada e o plug. E às vezes elas não se conectam. Então a gente já pode partir do pressuposto aqui nesse episódio que o consumidor algumas vezes fala que vai fazer uma coisa, mas não faz na prática. Na maioria das vezes. Ótimo. Bom, professor, tem como a gente saber medir essa desconexão entre o que o consumidor realmente fala que vai fazer e o que ele faz na prática? Sim, existem dois grupos de variáveis que estão presentes nos indivíduos, nas pessoas. Tá? Algumas coisas se referem a atitudes. São coisas que as pessoas pensam que vão fazer e que elas estão intencionadas a fazer. E isso tem como medir. Só que esse grupo de coisas se mede com um questionário, que todo mundo sabe, é mais comum as pessoas compreenderem. Um exemplo, quantas vezes você vai ao supermercado por semana para comprar frutas? Eu estou medindo intenção. Exatamente. Um formulário que você aplica online ou no ponto de venda e você registra informações e essas informações normalmente se referem à intenção, o que os consumidores estão pretendendo fazer. Não necessariamente isso está relacionado com o que eles fazem de fato, ou no ponto de venda ou no ambiente online. Também é um grupo de variáveis e se refere a comportamento de fato. Por exemplo, comprar. Por exemplo, comprar de forma repetida. Essas são variáveis, informações relacionadas a comportamento. Tá. Então a gente parte do pressuposto que as atitudes a maioria das vezes pergunta a esse consumidor. Quantas vezes você vai comprar verdura por semana? Exato. Você vai ao supermercado comprar carne quantas vezes por mês? Eu estou perguntando intenção de compra. Guardem essa palavra. Intenção de compra é uma palavra muito importante. E a gente pode medir a atitude real de como esse consumidor se comporta no ponto de venda, A concorda? partir do momento que você está medindo o comportamento, já não é mais atitude. Um comportamento se realizou em algum cenário, em algum momento. E comportamento é que a gente pode fazer um recorte. A ação de pegar, a ação de comprar. Aproximar, quando você se aproxima da vitrine, isso é um comportamento. Um comportamento. Então, existe uma diferença entre intenção e comportamento. A gente já determinou isso aqui na nossa discussão de hoje. Sim, e a pesquisa que vai subsidiar a nossa discussão, é importante pontuar para a audiência que o do Like ao Lucro, todo episódio vai ser fundamentado numa pesquisa científica relevante da área de marketing. Ela lida exatamente com isso. É uma pesquisa produzida pelo professor e pesquisador Rafael Porto, da Universidade de Brasília, publicada com dados de uma grande rede de varejo brasileira. Tá.
Quando a gente está falando de pesquisa de comportamento do consumidor, muitas vezes essas pesquisas são realizadas em um cenário muito controlado, assim, né? Muito bonitinho, você está perguntando a intenção de compra num formulário, é um cenário controlado, com um espaço controlado. Mas a gente sabe que a vida real não é assim e que é uma selva, em que o maior engole o outro e que a gente precisa levar em consideração não só a intenção, mas também como aquele consumidor se comporta no momento da compra. Tô certa? Tá certo, e eu diria que a maioria das pesquisas não é nem feita no momento da compra, na ocasião, no contexto, na ocasião de compra. Geralmente se faz um formulário de coleta e você pergunta em um outro, você faria tal coisa? Ah, faria. Nesse cenário, você compraria esse produto? Exato. Então, você está falando para mim que muitas vezes essas pesquisas de comportamento do consumidor, em que eu estou perguntando através de um questionário, eu posso ter uma discrepância muito grande de resultados de uma pesquisa que eu vou medir como é que aquele consumidor se comporta na prática. Totalmente, na maioria das vezes. Em média, apenas 28% do comportamento é explicado pela intenção. Ou seja, você que está nos acompanhando... Repete o dado, por favor. Apenas em média, 28% do comportamento é explicado pela intenção. Então, quer dizer que quando eu pergunto ao consumidor, pergunto o que ele vai fazer, apenas 28% pode ser explicado. 28% da variação do comportamento é explicado pela intenção. O restante é por outros fatores. Por exemplo, a gente está falando aqui de marketing. O consumidor no ponto de venda, ele está sujeito a uma influência de várias características e vários fatores. Primeiro, alguns fatores que são controláveis pelo gestor de marketing. Estratégia de produto, preço, promoção, espaço na gôndola. Segundo, o contexto de compra. Outros consumidores, se estava cheio ou vazio o supermercado. Início do mês, final do mês, tudo isso influencia o comportamento. Entendi. Então, a gente tem um cenário muito mais desafiador quando você está pesquisando o comportamento do consumidor em loco. Exato. Pelas variáveis e também pelo modelo de pesquisa, porque venhamos e convenhamos. Para gente que é pesquisador, eu sou mestre em administração, já passei por esse momento, é desafiador você observar o consumidor e medir ali as variáveis, muito mais desafiador do que você perguntar para ele muitas coisas. Concorda? O grande desafio é porque na cabeça de quem faz a pesquisa, de quem desenha a pesquisa, que é o pesquisador, a técnica está muito clara. Na cabeça do dono de negócio, pequeno, médio ou grande, ou do gestor de marketing, está muito claro o que acontece na dinâmica de consumo. Quando há um casamento entre esses dois mundos, você consegue desenvolver um instrumento de coleta de dados que consiga, de fato, captar o que está acontecendo. Tá. Se eu tenho um negócio, um pequeno, médio negócio, e quero começar a entender o comportamento do meu consumidor, o que leva ele a comprar, quais são as intenções e também o que ele faz na prática lá no meu espaço e tudo mais, o que eu posso fazer? Por onde eu posso começar? A primeira questão é a reflexão de qual é o segmento em que você está atuando. Vamos pegar, por exemplo, aqui uma loja de chocolate como exemplo. Tá? Lojas de chocolate não são todas iguais. Concordo. Elas diferem entre elas. Por exemplo, você tem aquelas lojas que são mais hedônicas, que as pessoas vão consumir um café, um chocolate quente, e é um chocolate mais fino. Você tem outras lojas que são voltadas mais para presentes. Então, naturalmente, o comportamento do consumidor e a ocasião de compra influencia e vai determinar o comportamento. Entendi. Então, partindo da premissa que eu tenho um pequeno, médio negócio e quero entender o comportamento do meu consumidor, eu tenho que mapear essa jornada. Você concorda comigo? Concordo. E entender o que leva esse consumidor até o momento e depois disso, como é que ele se comporta no momento de compra. Sim, exatamente. Seria o básico, assim, entender o que é a jornada do meu consumidor, o que leva ele à minha loja ou ao meu serviço, adquirir o produto e, por fim, o que ele faz na prática e não só o que ele fala que ia fazer. Exato. Imagina uma situação aqui, não vou falar especificamente de uma marca ou outra, mas você vai em uma loja de uma marca de chocolate que é muito reconhecida por presentes. Essa marca vai estar competindo, às vezes, com uma marca de cosmético muito famosa, porque as pessoas vão lá
para comprar presente. É o famoso produto substituto. Não é o seu produto exato, mas ele está concorrendo com você. Não necessariamente aquele consumo de chocolate que é mais, assim, para satisfazer, né, de autoindulgência das pessoas. Entendi. Você está comprando muito mais um presente para uma terceira pessoa, ou às vezes, enfim, para uma ocasião especial, do que comprando chocolate para comer e satisfazer a sua vontade ali de comer o chocolate. Exato. Trazendo de volta aqui para o nosso assunto, se a gente for direcionar a conversa para as duas grandes teorias do comportamento do consumidor, nós temos uma teoria que explica o comportamento do consumidor a partir de crenças e atitudes, ou seja, o consumidor acredita em algo, o fato dele acreditar em algo que é construído pelo marketing vai direcionar a sua atitude e o seu comportamento. O outro ramo, a outra teoria, ela incorpora isso, mas ela também admite que fatores ambientais e situacionais e contextuais no ponto de venda vão determinar o comportamento também. Literalmente, são duas teorias complementares. Uma está te falando da intenção de compra, daquele momento pré-compra, o que me leva à compra e todas essas variáveis. E uma segunda, como se o consumidor fosse um ratinho de laboratório e a gente fosse observar ele em campo. Isso. E as crenças influenciam. Aquilo que é construído pelo marketing, o que se acredita, vai determinar o comportamento lá na ponta. Se eu perguntar para você, qual é a marca de sabão em pó que lava mais branco? Você pensou numa marca, quem está nos acompanhando também pensou numa marca. Isso não é aleatório, isso foi construído pelo marketing ao longo dos anos. A gente, na preparação para esse podcast, uma das coisas que eu mais gostei de informações que eu recebi foi que existe uma variável que consegue determinar os rumos do comportamento do consumidor. E essa variável não está intimamente ligada ao momento da compra. É uma variável de lembrança de marca, né? De força de marca. Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. Tá, vou responder explicando também como foi feita a pesquisa do pesquisador da Universidade de Brasília. Então, ele mensurou, ele coletou os dados em 2 momentos. Um momento é quando os consumidores entraram no ponto de venda. Ele formulou um grupo de perguntas que estavam relacionadas ao hábito, à memória. O que você vai fazer? O que você decidiu fazer essa compra? Qual marca você pretende comprar hoje? Se essa marca que você pretende comprar hoje você comprou na última ocasião. Tudo isso se refere à história de aprendizagem e hábito. Está na cabeça das pessoas. Não é a prática. Exato. E aí ele acompanhou a compra do indivíduo, né? Ou seja, registrou os elementos de marketing que influenciavam aquele dia, naquele momento. Preço, espaço na gôndola, se havia promoção ou não da marca, a própria marca em questão que também pode influenciar. E, por final, ele pegou os dados da nota fiscal que registraram a compra desse consumidor. Casou as duas coisas. Resumindo, ele pensou nessa pesquisa para que isso tivesse um match e ele conseguisse medir esses 2 momentos, o antes e o depois. Exato. Foi uma pesquisa experimental realizada no ponto de venda. Qual foi o grande resultado que se descobriu? Que a principal variável que exerce influência para todos os tipos de marca que ele considerou não foi uma variável de marketing no ponto de venda, foi uma variável de aprendizagem. Ou seja, o fato da pessoa entrar pensando em comprar algo que ela tinha comprado da última vez, aumentava a probabilidade dela comprar aquilo que ela estava pensando em comprar. E aqui a gente pode abrir um espaço para um outro episódio, porque essa variável aqui literalmente é uma variável de branding, se eu não estou errada, e de força de marca, de como a marca é presente na mente da pessoa. E aqui eu vou puxar um pouquinho de sardinha para a minha área, que é a área de estratégia de conteúdo, que no digital é o mecanismo que a gente tem de construir a história e a mensagem de uma marca na cabeça do consumidor. E essa pesquisa, ela consolida que uma marca forte, que tem um relacionamento com o cliente, tem muito mais peso, estou errada, do que a gôndola em si, o momento que a pessoa vai fazer compra. Então, muitas vezes a pessoa ter certeza na porta da loja da sua marca é muito mais importante do que o preço ou a promoção. Na verdade, tá certo, e são 2 implicações. A primeira implicação é, beleza, existe uma grande variação entre a pessoa comprar aquilo que ela está pensando em comprar. Considerando isso, o que mais exerce influência é algo que a pessoa influenciou antes dela entrar no ponto de venda. Ou seja, se ela está pensando em comprar algo que ela comprou da última vez. Resumindo, o consumidor fala que vai fazer uma coisa que muitas vezes ele não faz. 1, 2, muitas vezes o que
mobiliza ou que direciona a decisão dele é o peso da marca que ele fala que ele pensa em comprar. Exatamente. É Algo construído pelo marketing antes da ocasião de compra. Então, é muito importante ter um posicionamento de marca muito forte e muito claro, porque isso vai determinar, muitas vezes, fatos mais importantes do que o PDV em si, do que o dinheiro, do que a promoção, o preço, etc. Imagina o dilema do gestor de marketing ou do dono de negócio. Porque o cara está ali, no dia a dia, tentando influenciar variáveis que ele tem controle. Mexe no preço, faz promoção, faz os dois ao mesmo tempo, enquanto isso, o que tem mais peso na influência é algo que é construído antes desse consumidor entrar na loja. E aqui eu vou abrir outra brecha para a gente discutir. A gente sabe que muitas vezes nos pequenos e médios negócios, a discussão sobre branding e posicionamento de marca, às vezes é delegado para um segundo momento, porque a gente tem um desafio de caixa muito grande e todo mundo tem desafio de caixa. Mas às vezes a gente sacrifica investimentos em branding e posicionamento em função de investimentos que a gente faz em promoção, em preço, em PDV, em reformar a loja, etc. E a pesquisa está falando o inverso disso, né? A pesquisa está falando que o poder que a sua marca tem antes do consumidor adentrar ao ponto de venda, muitas vezes pode determinar se aquele consumidor vai comprar ou não a sua marca. Exato. Existe uma ruptura muito grande, uma divisão muito grande do pessoal operacional com o pessoal de branding. Muito. Na verdade, são complementares. Você está construindo algo que a implicação vai acontecer no PDV. Sim. Então, se o profissional, pesquisador, entender tudo como causa e efeito, né, por assim dizer, se consegue compreender melhor que tudo que está acontecendo no ponto de venda é resultado do que foi construído antes pelo marketing e pelas campanhas. A pesquisa fala que é muito importante você impactar o consumidor antes dele sair de casa. E a intenção dele antes de sair de casa e, por fim, consolidar isso no ponto de venda. Isso. Outro destaque importante dessa pesquisa é que o pesquisador ele caracterizou 4 grupos grandes de marca. Então, imagine o seguinte, toda marca ela possui características utilitárias e características simbólicas, informativas. A gente consegue descrever o que é utilitário e o que é simbólico? Sim. Imagina, vou utilizar as categorias tratadas. Então, imagina um biscoito, tá? Então, esse biscoito pode ter mais ou menos recheio. Quando ele tem mais recheio, ele tem mais características utilitárias. Quando ele tem menos recheio, ele tem menos características utilitárias. É o uso prático do produto. Exato. O valor em uso, por assim dizer. Eu comprei para comer, eu comprei a xícara para botar café. É a utilidade do produto. E normalmente as características utilitárias estão atreladas diretamente a preço. Quanto mais utilidade oferece para o consumidor final, mais preço. Tá? As características informativas elas são simbólicas, autoexpressivas. É a representação do consumo. Eu visualizo que aquela marca é melhor do que a outra. Você bate o olho e bota um preço. Você bate o olho e acha que aquela marca é mais forte. Vou te dar um exemplo. Claro. Eu posso pegar pessoas que estão nos acompanhando, né, que eu falo assim, pô, você bebe cerveja? Não muito, tudo bem. Eu vou listar 10 marcas de cerveja aqui para você e você vai dividir elas em marcas fortes ou marcas fracas. É tudo sobre como ele percebe cada marca, essa divisão. Exatamente, mas existe uma média de percepção geral. Até aquela pessoa que consome muito e aquela pessoa que consome pouco, em média, elas vão convergir para achar que a Heineken é uma marca forte. Entendi. Isso é um benefício informativo da marca alto. Entendi. Você tem marcas que são mais altas, naturalmente com benefícios fracos. E na pesquisa eles dividiram entre utilitário e informativo. 4 grupos. Utilitário alto, utilitário baixo, informativo alto e informativo baixo. Resumindo, bons e ruins. Um arranjo entre esses 4 grupos. Qual foi a variável que exerceu influência em todos os 4 grupos? A variável de aprendizagem. Resumindo, branding, posicionamento de marca. O que é construído e forma a crença do consumidor antes dele entrar no ponto de venda. Claro. Bom, a gente já entendeu que existe um momento pré-compra, já entendeu um momento de compra e a gente já entendeu a pesquisa no sentido de operação. Mas se você fosse tirar uma lição dessa pesquisa, o que você tiraria como empresário? Tem um pequeno negócio, cai nessa pesquisa. O que é mais importante extrair dela?
Eu preciso medir o que o consumidor pensa, ou o que ele está pensando em fazer, e eu preciso medir o que o consumidor faz de fato e relacionar as duas questões. Então, se um empresário caísse no nosso episódio de hoje, ele deveria retirar da mensagem aqui que muitas vezes o consumidor fala uma coisa, mas pratica outra totalmente diferente. E a gente precisa ter expertise o suficiente para medir esse resultado aqui no meio. Na maioria das vezes, porque existem outros elementos que influenciam o comportamento desse indivíduo, desse consumidor. Tá. Bom, a gente tem... você já explicou para a gente na prática como é que foi essa pesquisa, mas eu imagino que a gente tenha outro tipo de pesquisa que possa ser interessante para medir o comportamento do consumidor. Se eu tivesse um pequeno negócio e dentro da estratégia desse negócio eu precisasse entender um pouco mais sobre o meu consumidor. Eu já sei, eu já tenho noção do que leva ele ao ponto de venda, mas o que eu posso fazer na prática? O que é importante observar na prática dentro da minha loja, por exemplo? Vai depender muito da natureza do seu negócio. É um negócio físico? Procure entender o ponto de contato do seu cliente com o seu negócio. Como ele percebe o seu ponto de venda, como ele se sente consumindo no seu ponto de venda. É um ponto de venda que normalmente induz ele a ficar no ponto de venda. A gente está falando sobre café. Um café em que o consumidor senta e vai experienciar o consumo, ou é algo só de presença, mas baixo contato? Ele entra, pega algo, passa no caixa e vai embora. Então, esses são elementos importantes para o proprietário de negócio, o gestor de marketing compreender, porque isso vai direcionar as perguntas que ele vai fazer. Entendi. E falando-se do digital, professor, a gente discutiu aqui muitos eventos físicos, né? Mas tratando-se de um produto 100% digital, de um e-commerce, de um infoproduto, de um serviço prestado totalmente digitalmente, como é que eu posso começar a pensar em comportamento de consumidor dentro do meu negócio? Assim, a gente já falou que a intenção de compra tem que ser perguntada, né, para esse consumidor, mas a gente precisa observar o comportamento na prática, no online. O que você direciona os empresários? Bom, talvez não fique muito claro para quem é dono de negócio digital. Fala assim, é muito fácil para você estar em contato com o seu cliente e perguntar algo para ele. Só que você também consegue identificar as etapas da progressão do consumidor se ele estiver online, que a gente chama de funil. Funil. Por exemplo, se você tiver como mapear os diferentes estágios com que esse consumidor passa pelo seu negócio, você falou de uma loja online. Então, talvez você faça uma campanha online para esse cara visitar a loja. Visitar a loja é um comportamento. Ele foi derivado. E aí ele visita algumas sessões. Visitar algumas sessões é um comportamento. Principalmente se essas sessões foram divididas de uma maneira estratégica, né? Aí já é um comportamento mais redondo ainda. Antes de comprar, ele coloca no carrinho. Isso também é um comportamento. Tá. Então, se isso for medido, é possível de relacionar com outras características e outros elementos que estão presentes e que podem influenciar, porque aí você está investindo em propaganda no Google, você está investindo em outras mídias sociais, que está direcionando o tráfego para o seu ponto de venda. E o que efetivamente funciona na prática em relação, por exemplo, ao faturamento. Exatamente. No final das contas, o dono de negócio, gestor de marketing, qual que é o objetivo? Relacionar isso com o resultado, né? Vendeu mais? Vendeu com mais frequência? Vendeu para mais consumidores? Que são perguntas de desempenho de negócio. Então, a gente percebe que a gente consegue aplicar isso no físico e no digital diante as variáveis que diferenciam o modelo do seu negócio, né? Sim, nos projetos e consultorias que nós temos lá na Universidade Federal de Goiás, às vezes isso não fica muito claro para o dono de negócio. Como não fica claro? Ele tem uma visão da prática, mas não tem a clareza de como sistematizar e organizar isso em termos de coleta de dados e extrair informação. Essa era a minha outra pergunta para você. Que bom que eu não antecipei. Porque eu acho que o grande desafio de uma pessoa que não tem noção de dados, ele pode entender o que ele precisa fazer, porque isso é teórico, né? Ele vai vai estudar um pouco mais, aí ele entende que ele precisa medir isso, aquilo, aí ele se aprofunda e entende como medir, mas e aí, depois disso? Depois que eu sei o que eu preciso medir e como medir, para onde eu vou? Isso. E assim, normalmente o dono do negócio ele tem clareza, por trás disso tem uma informação que você pode perguntar para o cliente e ele talvez não saiba disso. Por exemplo, dono de uma loja. Assim, eu consigo perceber que o meu cliente se sente muito bem quando ele visita a loja.
isso é uma informação, é uma variável relevante de atitude, né? E você consegue perguntar isso para o cliente, Como você se sente ao adentrar a minha loja? gerar um produto de informação para o gestor de negócio e relacionar isso com o resultado do negócio. O que a gente percebe é que são variáveis que intuitivamente a maioria dos donos de negócio tem noção, tem dimensão, só que muitas vezes eles não conseguem chegar numa conclusão porque não tem um modelo formal de um mínimo de análise de dados. Sim. E eu acho que esse é o principal desafio dos gestores e não só dos pequenos, porque eu sei que você já compartilhou essa informação comigo, que muitas vezes negócios enormes têm desafios parecidos que pequenos negócios quando se fala de análise de dados. O caso da grande empresa é um outro caso, né? Porque eles têm muitos dados, o que normalmente não existe para o pequeno e para o médio empresário. Eles têm muitos dados e talvez não saibam como tratar aqueles dados. Como eu vou elaborar um modelo de previsão de venda baseado no que eu tenho aqui antes? É um degrau acima do desafio na análise de dados. É um degrau acima, mas assim, ele também está perdido com relação aos dados, assim como o pequeno e médio empresário. É porque a gente tem a sensação que os grandes estão fazendo isso de maneira dominando o mercado, mas existem desafios diferentes para etapas diferentes do processo. Com certeza. Eu não acho que ninguém esteja 100% pronto no mercado hoje em dia fazendo isso com plena sabedoria. Sempre existe um desafio e sempre é interessante estudar para que isso aconteça. E falando-se em estudo, se eu sou um empresário, se eu sou um empreendedor e estou começando e quero entender um pouco mais sobre comportamento do consumidor, por onde eu começo? Bom, eu acho que primeiro, você pode fazer um estudo mais estruturado, formal, né? Procurar um livro de comportamento do consumidor que seja relevante, que seja referência na área. Comportamento do consumidor já é uma área consolidada no marketing. Há muito tempo já existem referências também específicas, comportamento do consumidor na moda. Como é uma área desenvolvida, você vai achar um livro dentro do seu segmento. Exatamente. E uma outra forma é você fazer na prática, né? Quando eu falo fazer na prática, conhecer a realidade do comportamento do seu consumidor. Ou implementar um projeto de pesquisa e análise de dados para conhecer na prática o que aquela pessoa está pensando sobre você, porque o que ela está fazendo, você talvez esteja vendo no dia a dia e está como resultado do negócio. Mas o que ela está pensando, às vezes você tem que perguntar. E existem coisas que você pergunta e às vezes ela não responde. Concorda? Ou você perguntou da maneira incorreta, porque um grande passo de uma pesquisa é saber como perguntar e como analisar aquilo ali. Eu estou errada? Não, você está certa. Um grande exemplo que foi disseminado, o Google divulgou um relatório na época da pandemia, por exemplo, que havia uma grande diferença nas respostas declaradas das pessoas sobre qual era o maior medo das buscas no Google. Não havia muita relação. Resumindo, as pessoas declaravam algumas dúvidas, mas iam pesquisar outras totalmente diferentes. Pesquisar outras palavras. Resumindo, a gente fala que vai fazer uma coisa e não faz. Não necessariamente, exatamente. Não necessariamente o que você fala que está pensando é aquilo de fato que você está pensando. E eu acho que isso é natural. Muitas vezes você sai de casa com o intuito de fazer um tipo de compra e volta com outra totalmente diferente. Na maioria das vezes. Melhor ainda, vou citar o meu caso. Eu sempre entro num grande varejista que eu tenho um aplicativo e tenho uma assinatura de entrega com intenção de comprar A. Eu saio de lá com B, C, D e E e não saio com A que eu tinha intenção de comprar, e eu acho que isso é comportamento de todo mundo. Exato. Qual que é o desafio para o gestor de categoria, por exemplo, do varejo? É saber quais categorias estão correlacionadas de maneira obscura. O que faz a Ana comprar, né? Quando ela não declara, ela está comprando junto. Será que essa maneira de sistemática aí de E a gente tem a impressão que isso é magia, e não é magia, é só ciência de análise de dados do comportamento do consumidor. Com certeza. Se a gente fosse tirar uma lição aqui hoje desse episódio, professor, como empreendedor, o que a gente deveria tirar de recorte, assim? O que ele tem que tirar de mensagem do que a gente está passando para ele aqui hoje? Alguns pequenos pontos importantes para você levar desse primeiro episódio do Legal Louco. As pessoas pensam e as pessoas fazem. Não necessariamente isso está relacionado. O marketing influencia tanto antes da ocasião de compra quanto no momento. Durante. E para o gestor de negócio é importante mensurar, ou seja, medir o que as pessoas pensam e o que elas estão fazendo para ter uma análise completa do que está acontecendo. Então, esses três pontos já são extremamente relevantes se ele conseguir absorver isso do nosso episódio. Sim. Bom, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje.
do Like a Lucro tem a missão de simplificar as relações, simplificar como a gente se comporta, como o consumidor age no digital. Esse é o nosso objetivo aqui no podcast. Obrigado por ter ficado com a gente até agora. Um agradecimento especial ao Hub Goiás, que é nosso parceiro aqui no podcast. Que cedeu esse espaço aqui pra gente. E espero que vocês tenham conseguido ter um pouco mais de clareza sobre aquilo que o consumidor diz que faz e o que ele faz na prática. Exatamente. Obrigado, pessoal, por nos acompanhar. Ana, foi um prazer dividir aqui a bancada com você. Até o próximo. Acompanhe nosso trabalho. Vamos colocar a referência do estudo do Rafael aí na descrição do vídeo. E siga a gente nas redes sociais. E caso você tenha alguma dúvida ou queira bater um papo sobre o comportamento do consumidor, nós estamos sempre à disposição. Te vejo no próximo episódio. Nos vemos no próximo episódio. Até o próximo.